A plataforma Migracidades é um projeto da URGS em parceria com a Organização Internacional para as Migrações e a Escola Nacional de Administração Pública, que visa aprimorar a governança migratória local. O principal foco do projeto é facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas públicas para migrantes. O programa foi selecionado para a apresentação de boas práticas pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, que procura dar visibilidade a exemplos positivos que podem ser ampliados e replicados. A ideia para a criação da plataforma Migracidades, ela surgiu em 2018, logo depois da participação brasileira nos indicadores de governança migratória, os MDI, na sigla em inglês, que são uma ferramenta baseada em informações de políticas públicas que oferecem insumos sobre alavancas que os países podem acionar para desenvolver a governança migratória. Então, a partir dessa participação brasileira, surgiu a ideia de fazer a adaptação dos indicadores para o contexto local brasileiro, e aí foram desenvolvidas, então, as 10 dimensões de governança migratória, e essas dimensões, elas dizem respeito, então, tanto a ações de governança, como a estrutura institucional de governança, a capacitação dos servidores públicos, a participação social e cultural dos migrantes, quanto dimensões de acesso aos direitos da população migrante, então acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho. A Organização Internacional para Migrações, ela decide, dentre os seus projetos, suas ações prioritárias, a partir do que vinha trabalhando e de um diálogo com a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, mecanismos, meios para aprimorar a governança migratória. Nesse sentido, convida a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem uma experiência tanto com ensino, pesquisa e extensão em relação à migração nos diversos cursos, enfim, aqui na URGS a gente tem muita coisa sendo produzida e pensada em relação a esse tema. A professora Roberta Baggio, do Direito, ela é coordenadora do GAIRE, que é um grupo de assessoria jurídica que tem como público migrantes, refugiados, apátridas, enfim, e faz um trabalho reconhecido nacionalmente. Então, considerando essa experiência, enfim, e outras, a URGS vai ser chamada para compor esse esforço inicial. Nós ficamos especialmente responsáveis por receber esses dados, trabalhar esses dados e conferir publicidade para esses dados, né, a partir dos dados coletados, fornecidos pelos governos participantes. Então, esse é uma das atribuições, digamos, da universidade nessa parceria, mas que se inicia pensando em como fazer esse mapeamento de como os governos têm, a partir das informações trazidas pelos próprios governos, de como eles têm respondido às demandas de governança migratória, e nós, de alguma forma, catalogaríamos e, eventualmente, conseguiríamos oferecer, em parceria com esses governos, cursos de capacitação, por exemplo. Então, essa é uma das ações hoje que decorreu desse esforço inicial da plataforma. Então, o governo decide que é uma das suas metas melhorar a parte de governança migratória relacionada à educação, e decide, adotar X e Y de medidas. E aí, com relação a isso, enfim, por exemplo, a gente pode pensar numa parceria, num curso de capacitação, ou na identificação de uma boa prática de um outro governo que pode, eventualmente, inspirar uma ação nesse governo. Então, essa parte da plataforma trabalha bastante numa relação mais direta com os governos, de colaborar com esses governos. A OIM, ela é a Organização Internacional para as Migrações, agência da ONU para as Migrações. É uma organização intergovernamental criada em 1951, que conta hoje com 173 Estados-membros. A OIM, ela está comprometida com o princípio de que a migração ordenada e humana beneficia tanto os migrantes quanto as comunidades de acolhida. E assim tem como missão, então, promover a migração regular, reduzir a migração irregular e forçada e proteger os direitos de todos os migrantes. No Brasil, a Constituição da OIM ela foi aprovada em 2004 e em 2016, então, foi inaugurado o escritório em Brasília. Atualmente, ela está presente em 13 municípios, em 10 estados e no Distrito Federal, conta com mais de 200 colaboradores e atua em estreita colaboração com os governos federal, estaduais, municipais, com organizações da sociedade civil e também com o setor privado. Como é que é a estrutura de governança migratória no teu município? Tem uma pessoa específica para lidar com isso? É totalmente difuso? Ou dentro da área da saúde, dentro da área da educação, pensando questões de trabalho, você tem dentro de cada uma dessas áreas alguém pensando isso? Ou uma pessoa dentro de um setor que dialoga com esses setores? Isso é pensar governança migratória. Isso é pensar como é que isso está sendo respondido dentro do governo. Eu posso te dizer que varia
muito, né? Que a gente tem capitais com, por exemplo, São Paulo, né? Que tem, enfim, uma experiência, uma trajetória com governança migratória que difere do restante do país, assim, seja por investimento, por uma história com fluxo de imigrantes, enfim. E a gente tem municípios muito pequenos, que com certeza não têm condição de ter uma estrutura específica para isso, mas isso não impede que isso seja, enfim, trabalhado e que os servidores sejam capacitados, por exemplo, dentro das várias áreas para lidar com a questão. Então, muitas vezes é mais uma ideia de coordenação para determinadas políticas do que necessariamente uma pasta específica, né? Ter sido selecionado para o Banco de Boas Práticas é um importante reconhecimento do trabalho que a plataforma vem realizando junto aos municípios e estados brasileiros, e também da importância que a gente vem assumindo no apoio à construção da governança migratória local no Brasil. Então, geralmente a gente pensa nos ODS como algo muito distante, um assunto de convenções internacionais, e o reconhecimento do projeto acaba sendo também, então, um reconhecimento da importância dos atores locais discutirem e implementarem as ODS. Por um lado, o de conseguir dar publicidade para o Migracidades, porque, então, como a gente conversou antes, a gente tinha 27, 45, a ideia de que a gente possa ir ampliando o número de governos participantes, isso é muito importante, porque na medida em que um governo decide participar da plataforma, ele está se abrindo para ouvir, eventualmente, sugestões em relação ao que tem adotado, isso leva a um impacto dentro da própria estrutura do governo, porque tu traz os servidores para pensar sobre essas questões, tu provoca ali dentro, muitas vezes, reuniões, debates, compreensões de necessidade de melhoria em uma determinada área. Então, isso leva a um processo de reflexão dentro dos governos, que também é super importante. Para nós, dentro da universidade, é claro, então, visibilidade do projeto, poder envolver mais estudantes dentro do Migracidades, né, de que a gente consiga trazer à universidade o que ela tem a oferecer especial para essa plataforma, para essa parceria, enfim, são os nossos recursos humanos, né? A nossa capacidade de pensar, de trabalhar, de avaliar de maneira crítica, enfim, e para os nossos estudantes isso é fundamental, sair do espaço de sala de aula e poder construir junto a algo assim, né? Então envolve pensar políticas públicas, e envolve pensar em relações internacionais, que é a minha área, envolve pensar no direito, que a gente tem conversado, enfim, já houve contato, né? Não é o nosso objetivo inicial, não é isso que nos move, mas há, por exemplo, contato de instituições de outros países que pensam em replicar o Migracidades nos seus países. Então, isso é muito bacana de imaginar, né? Isso o projeto faz, ele dá visibilidade do ponto de vista internacional e faz com que, dentro de uma realidade que pode ser próxima, por exemplo, latino-americana ou em outro continente, haja um interesse de fazer essa junção entre, por exemplo, uma universidade, uma organização internacional, de pensar essa certificação, de conseguir envolver governos, enfim, a governança hoje dentro dos estudos migratórios, enfim, dentro do debate, inclusive no âmbito internacional em relação à migração, o papel da governança local se mostra cada vez mais importante, né? Tão relevante, tão importante quanto compreender, acompanhar, estudar e influenciar nos processos de negociação internacional, então, entre chefes de Estado, entre delegações em relação a esse tema, em relação à temática migratória, é pensar como isso se dá no município, quer dizer, no governo, na ponta, ou no Estado, que tipo de... como é que se dá, por exemplo, o processo de acolhimento desses migrantes. Um bom processo de acolhimento de migrantes pode evitar vários das notícias tristes que a gente acompanha nos jornais. A presença do Estado qualificado, a presença do Estado de maneira a atender às necessidades das pessoas, isso não só para migrante, isso muda a vida das pessoas e muda, de alguma forma, as dinâmicas sociais.